Salve galera, Coleta Cripto aqui, ó. Hoje eu vou ensinar para vocês, seria o básico aí para quem está começando na análise gráfica. Eu vou ensinar o que são suporte, resistência, LTA e LTB, beleza? Fica comigo até o final então e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, hoje eu vou querer mostrar para vocês aí, quem está começando, principalmente os iniciantes em gráfico, né? Se você não sabe nada, se você está começando agora, eu vou te ensinar o que são suportes e resistências. Vou passar para vocês aqui algumas formas de conseguir localizar esses suportes e resistências, tá bom? Vamos começar aqui então pelo básico. Então, o suporte é uma faixa de preço abaixo do preço atual. Então pensa que você tá com uma bolinha no meio do andar ali. O que é o suporte? O suporte então é o que está embaixo e a resistência é o que está em cima, é o teto. Por exemplo aqui, ó, a gente tem um suporte nessa região, tá bom? Essa região aqui, ó, dos 19 mil é uma região de muito suporte. Essa região dos 22 mil também é uma região muito forte de suporte. Por quê? Como que vocês acham esse suporte? O suporte, rapaziada, nada mais é do que uma região em que foi bastante movimentado, que foi bastante, que teve bastante volume. E pelos candles a gente consegue ver isso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver que, ó, teve uma dificuldade de passar, teve outra dificuldade de passar esse preço. Então, a gente já sabe que aqui foi uma resistência. Então, imagina que o preço estava aqui dentro. Ó, o preço estava aqui, essa zona azul era uma resistência, porque o preço estava embaixo. Então, bateu nessa resistência, né? Bateu no teto e voltou para o chão. E quando ele bate e ele não tem força para romper, ele vai buscar um suporte mais próximo. O suporte mais próximo era esse 19 mil aqui. E o suporte e resistência, rapaziada, nunca é só uma linha, tá bom? É uma faixa de preço. A gente poderia usar um retângulo, por exemplo. Aqui, ó, onde tem essas sombras, eu diria que é um suporte, tá bom? Aqui tem bastante vela, então eu diria que é um suporte bem interessante. E olha que interessante, o preço que a gente está nesse exato momento, ele tá virando uma resistência muito forte, porque olha isso, ele já tentou passar uma vez, ele passou outra vez, mas negou. Olha quanta vela de rejeição a gente tem aqui. E ele tá tentando nesse exato momento, né, romper, mas também não tá conseguindo. Então a gente já teria também que aqui é uma região de resistência bem forte, tá? Bem interessante. Então olha aqui, galera, já tracei suportes e resistências. Então, como eu falei aqui embaixo, né, se a gente não conseguir passar dessa resistência, a gente pode buscar suportes mais próximos. Lógico, a gente tem suporte fortes e suporte meio fraco, né? Aqui, ó, aqui é um suporte, tá bom? Essa região aqui é um suporte. Mas eu considero que o suporte mais forte seria aqui justamente aqui nos 22 mil, tá? 22 mil seria um suporte bem interessante. Ó, vamos desenhar aqui como que o preço, o que o preço fez, tá? O preço veio caindo, ó, ele varou esse suporte, bateu aqui, rejeitou a primeiro momento, só que depois ele caiu varado. Ele foi buscar aqui, ó, esse suporte aqui. Daqui, da mesma forma, ó, ele vara, rapaziada, mas quando é essas velas, quando é sombra, tá bom? A gente entende que foi negado. Então, ele não conseguiu romper verdadeiramente, voltou para a resistência, não conseguiu, voltou para o suporte, resistência mais uma vez, suporte. Isso é gráfico diário, tá? A gente está no gráfico diário. Aqui, ó, ele fez um fundo triplo, e foi direto para cima. Ele varou aqui a resistência. Então, você percebe que a resistência pode ser suporte e o suporte ele pode virar uma resistência, tá bom? Tudo depende de onde o preço atual está. Aqui ele varou, né, mas só que ele voltou, bateu na resistência de novo e a gente está exatamente agora na resistência. Aqui, galera, se formar esse topo triplo, como a gente está vendo aqui, ele tende a buscar por aqui, tá bom? Ele tende a buscar os 22 mil. Então, tem várias formas da gente localizar
esses suportes e resistências. Esse método que eu falei para vocês agora, que eu mostrei, ele é mais visual, né? Você bate o olho nos candles e você já consegue localizar de forma fácil e rápida os suportes e resistência. Agora eu vou passar alguns outros exemplos, tá? Aqui a gente está no gráfico do S&P 500, beleza? E vocês podem fazer daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então a gente já veria que aqui, ó, presta atenção nessa região, rapaziada. Essa região tá bem interessante, que eu já consigo mostrar uma coisa também para vocês, ó. Aqui ele foi fundo. Olha aqui como que foi um fundo de as ondas anteriores. Essa região que ele tá nesse exato momento foi fundo, ó. Isso aqui é muito interessante, tá bom, rapaziada? Quando a gente está procurando suportes e resistências, uma das coisas para a gente olhar também é se essa região já foi topo de algum preço anterior, de alguma onda anterior, ou se já foi fundo de alguma onda anterior, tá? Isso crava que ele é um suporte ou uma resistência. Então aqui, olha quantos toques a gente tem nessa região, né? E quantas rejeições a gente tem nessa região. A gente vai tendo várias evidências da força que é essa resistência. Porque vou mostrar outra coisa para vocês, ó. Desde o começo do bear market foi aqui, tá bom? Aqui foi o topo que a gente atingiu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha e uma trend line e a gente vai passar uma LTB, tá bom? Isso era outra coisa que eu queria passar para vocês sobre LTB. LTB são linha de tendência de baixa, tá? E a LTA é uma linha de tendência de alta. E essas duas linhas, elas podem servir como suporte e resistência, que é o que aconteceu aqui. Perceba que o preço, ele bateu aqui, rejeitou, caiu, veio aqui, ó. Olha como toda vez que ele bate nessa linha, ele não consegue passar. E a gente está, esse exato momento, batendo nessa linha novamente. Então a gente sabe que se rejeitar, vai trazer mais uma pernada de baixa relativamente forte, né? Ou se tiver no fim do bear market, a gente poderia até parar aqui, ó. Porque aqui, ó, eu já sei que aqui é um suporte, tá bom, rapaziada? Por quê? Olha esses dois topos aqui, ó. Olha esse volume de negociação aqui, tá? Então a gente poderia facilmente fazer aqui, ó, um fundo, se for o caso de fim de bear market, né? E depois pivotar para cima com o rompimento dessa LTB aqui, ó. Então isso aqui seria um ótimo cenário aí para a gente ficar de olho, tá? Então eu já mostrei para vocês a forma visual de achar suporte e resistência com LTB e vou mostrar para vocês usando Fibonacci. A gente vai pegar essa última pernada de baixa, tá? Eu vou desconsiderar esse topo aqui porque eu tô vendo isso como uma pernada única de baixa. E aqui um pullback. Então vamos pegar que aqui foi o fundo dessa onda e aqui foi o topo. A gente vai pegar essa Fibonacci, eu vou estar utilizando a retração de Fibonacci, tá bom? E vou jogar do topo até o fundo da pernada, beleza? E aqui, ó, olha exatamente aonde foi negado, galera. Fibonacci é incrível, né? Deixa eu tirar essa parte aqui do lado. Ah, melhorou, né? Olha aonde que a gente negou no dia de hoje. Esse candle é diário, então foi hoje, algumas horas atrás. Vou até botar no de 4 horas para a gente analisar aqui melhor. Então olha aqui, rapaziada. A gente foi negado aqui, ó, o 0,618 de Fibo, tá bom? Como que funciona a Fibonacci? Bom, os principais pontos que a gente tem que ficar de olho são esses. Então são 618, vou botar na cor branca. Então são o 618, o 0,5 de Fibonacci é o mais importante, eu diria. E também o 382 eu também gosto, tá bom? Esses são os 3 pontos de Fibonacci interessantes. Então, olha aqui também, ó. Olha como que aconteceu, galera. A gente teve essa pernada de baixa, certo? A gente tá considerando que agora a gente está no pullback. Olha onde foi a primeira rejeição aqui, ó, dessa alta. Foi exatamente no 382 de Fibonacci. E olha que ele recusou, aí ele fez uma pernadinha de baixa e conseguiu romper. Agora ele bateu aqui, ó, novamente na região de Fibonacci e teve uma briga aqui. A primeiro momento ele não conseguiu romper, né?
e acabou rompendo e bateu agora no 618 de Fibo. Então, Fibonacci também a gente consegue traçar resistência, traçar suporte de uma forma incrível, tá bom? Conforme vocês vão utilizando Fibonacci, vocês vão percebendo que é uma coisa assim, não é inexplicável, porque tem a explicação disso, né? Mas é uma coisa assim, inacreditável quase, né? Os acertos que Fibonacci tem. Então, basicamente, isso foi uma introdução para vocês aí que gostam de gráfico, né? Não precisa virar um expert, né? Eu não sou um expert em gráfico, mas eu gosto de aprender sobre gráfico justamente para talvez ali você acertar um pouquinho melhor a sua compra ou venda. Passa uma noção muito boa você entender como que o gráfico funciona, né? Nem vai cair de uma vez e nem vai subir de uma vez. Então, o movimento do gráfico ele é cíclico, ele é em ondas. Então, por exemplo, o povo tá achando que a gente já tá em bull market, mas cara, se você estuda gráfico, você consegue ver que a gente desde janeiro a tendência primária é baixa e a gente tem ao longo desse caminho ondas de alta, sim. São pullbacks para o preço continuar caindo, né? Então, até que se prove o contrário, eu acredito que isso é um pullback, que a gente vai ter mais queda. E isso falando no Bitcoin também, né? A Fibonacci a gente consegue traçar em qualquer lugar. Bom, então da mesma forma que eu passei essas resistências, ó, vou dar um rápido exemplo aqui de uma LTA que vai servir como suporte. Então, ó, presta atenção aqui. Eu vou pegar uma linha de tendência e vou pegar aqui, ó, quanto mais pontos você conseguir ligar nessa linha, mais forte ela é, beleza? Ó, consegui traçar aqui uma linha interessante, tá bom? A gente percebe que toda vez que toca, ela serve como suporte, né? Ela serve como um chão, então o preço não cai dela. Então, olha como que são as ondas, né? Ó, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, rompeu para baixo. Retestou a linha, então percebe que enquanto o preço estava aqui, ó, essa LTA, essa linha de tendência de alta, ela servia como um suporte, como chão. Então, assim que ela perde esse suporte, a gente já fica de olho. Opa, perdeu a estrutura de alta, né? Perdeu essa LTA. Alguma coisa aconteceu aí. O que ela fez depois disso? Ela retestou essa LTA como resistência. Então, percebe como que as coisas são dinâmicas. Até aqui era suporte. Quando perde, virou automaticamente uma resistência. Até que se rompa novamente, virou uma resistência. Tanto que ela tentou aqui, ó, romper essa resistência e não conseguiu, foi negado. Então é o típico movimento que a gente gosta de ver para confirmar, né, que realmente perdeu a estrutura. É quando ela perde, retesta e é negado. Aí pronto. Aí você pode tomar suas ações devido a esse reteste negado, que aí a probabilidade é muito grande de ter uma baixa, né? E foi o que aconteceu. E depois disso, o preço ele começou a cair. Bom, gostaram então, rapaziada? Eu passei aqui para vocês então 3 formas de tentar localizar suportes e resistências. Então a primeira foi de forma visual, apenas olhando o gráfico e procurando ali por regiões em que tinha bastante toque das velas, né? Bastante negociação. A segunda forma foi utilizando LTA e LTB, que são simples retas que você traça com bastante toque também, mas essa LTA ou essa LTB, ela já é algo diagonal, né? Ela já é algo que não é um suporte ou resistência de forma retinha. É só você ver ali o movimento das ondas, traça uma LTA ou uma LTB, e ela vai servir como suporte ou resistência, enfim, depende do preço que você está vendo, tá? E a terceira forma, utilizando uma Fibonacci, é uma das que eu mais gosto também, eu utilizo bastante Fibonacci. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, dessa introdução. Tentei passar de uma forma fácil. Então, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se precisar fazer outro vídeo também explicando aqui sobre os gráficos, eu posso fazer. Essa primeira parte foi suportes e resistências, que, galera, é o principal que você tem que saber ali de gráfico, tá? É o principal. Só com isso aí você já consegue fazer boas entradas, fazer boas saídas de ativos, tá bom? Entendendo isso, você nunca vai comprar
um ativo que está em resistência, não, você vai esperar ou ela for negada, ou então romper, retestar e essa resistência virar um suporte, aí é um bom momento de você comprar, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, mas a probabilidade de você se dar bem é muito mais alta. Assim como você nunca vende em suporte, né? É aquela coisa, né? É o cara que compra no topo e vende no fundo. O fundo é um suporte, tá? Então você nunca vende um ativo no fundo, galera. Você vende na resistência, beleza? E você compra no fundo, você compra o ativo quando ele está em suporte. Então isso é uma das coisas, sim, que todo mundo tem que saber, beleza? Então é isso o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, ó. Não esquece de dar like, compartilhar e ativa o sininho aí para você ficar por dentro a hora que eu lançar mais vídeo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.